Olha, entendi, né? Beleza. Agora eu tenho uma dúvida que é a seguinte, cara, se você está falando que os gregos, né, 2.500 anos atrás sabiam de uma coisa, vovó, né, há 30, 40, 50 anos sabia da mesma coisa. Por que que eu agora tenho dificuldade com isso? Você está falando aí, eu estou me identificando com tudo isso aí. Eu passo por isso aí no dia a dia, eu tenho dificuldade com isso. Eu vou explicar para vocês. Mas para explicar para vocês por que que você tem dificuldade com isso, vou voltar um ponto para trás e vou contar uma história aqui, né? Há alguns anos, poucos anos, dois amigos meus estavam em Nova York. Né? E aí eles estavam lá em Nova York, passeando os dois e tal. E teve um dia que eles chegaram eles chegaram não, eu que estava dando aula, e quando eu cheguei para mexer no WhatsApp, né, tal, aí o grupo de amigos que a gente tem em comum tava bombando, um monte de mensagem e tal, não sei o quê. E aí quando eu fui ver as mensagens, era eles postando fotos do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, né? E esculhambando o museu, porque, tipo, não dava para entender nada, as obras eram tudo doidas, né? Tipo essa obra que tem aí, né? Isso aí é o quadro muito famoso, né? Que vocês sabem, que é o Abaporu, que ele está lá no Museu de Arte em Buenos Aires. Isso aí sou eu e minha esposa, né? Ano passado a gente esteve lá e tirou essa foto aí nesse quadro. Então os quadros são tudo doidos, tipo esse aí assim, né? E aí eles estavam esculhambando lá o museu e tal. Aí eu fui e perguntei assim para eles, falei assim, cara, tô chegando agora aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois que tá rolando no museu. Vocês sabem o que é modernidade? Aí eles falaram assim, não, modernidade, negócio de colégio, né, não sei o quê, né? O que tem a ver? Falei, vai ter tudo a ver. Como é que tu vai no museu de arte moderna se tu não sabe o que é modernidade? Primeiro tu tinha que saber o que é modernidade para tu saber o que é a arte moderna que tu vai ver lá no museu. Tu tá criticando um negócio que não sabe nem o que é, então presta atenção. O que é a modernidade? A modernidade, de uma maneira muito simples, ela é a negação do passado. Ser moderno significa negar o que está estabelecido para, né, você construir algo novo, propor algo novo. Então, por exemplo, lá da época de colégio, vocês lembram, né, que teve a Idade Média, o rei era Deus, aquele feudalismo, não sei o que, tal, 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 tal. Quando veio a Idade moderna, ela passou por alguns grandes movimentos que questionaram tudo aquilo ali e criou a Idade Contemporânea, que é um negócio totalmente novo. Aí eu falei para eles, então, se você for no Museu de Arte Moderna, você tem que entender que o que é a arte moderna? Ela é uma arte que questiona o que está estabelecido. Então, a arte moderna ela vai criar coisas que vão questionar a tua percepção de combinação de cores, de proporção, de harmonia, de simetria. Vocês estão vendo como esse quadro aí ele é totalmente assimétrico, a coisa é toda desproporcional? Isso é arte moderna. Por que isso aqui é arte moderna? Porque ele questiona o meu senso de proporção. Exemplo para vocês. Uma vez eu fui num museu de arte moderna, que não foi esse mesmo aí de Buenos Aires, foi outro aqui no Brasil, e tinha um galpão gigantesco lá, gigantesco. Tipo assim, acho que caberia um avião dentro desse galpão. E aí, quando você entrava nesse galpão, só tinha um objeto lá dentro, no meio do galpão, no chão, que era uma caixa de fósforo. Imagina a decepção de você ver um galpão gigantesco, entrar no negócio só ter uma caixa de fósforo. Mas isso é arte moderna? É. É uma baita arte moderna. Por quê? Porque ele questiona o teu senso de proporção, ele nega o teu senso de proporção. Eu estou esperando uma coisa e ele, pá, um negócio totalmente diferente. Isso é arte moderna. Então, se você for para um museu de arte moderna alguma vez na vida, você vai lembrar dessa conversa que você viu aqui e vai dizer assim: ah, agora todo quadro que eu ver, eu vou me perguntar o seguinte: o que esse artista quis negar do que é tradicional na arte? É assim que você entende. Beleza? Beleza. Ok. Por que eu estou falando disso? Porque nós vivemos em tempos que eles não são apenas modernos, eles são hipermodernos.
A minha geração, quando eu era adolescente, né, ela era uma geração que tinha aquela rebeldia da adolescência, que era negar as coisas dos pais. A cultura como nossos pais foram criados, como eles, o que eles fizeram, a gente queria negar, queria fazer diferente e tal. Então eu quero negar o que minha mãe fez há 30 anos. Eu quero negar o que meu pai fez há 25 anos. Era assim que a gente pensava. Mas hoje em dia, depois da era digital, e um dia vai ter uma live aqui sobre era digital também, para a gente entender como sobreviver nessa modernidade, a gente acelerou tanto o tempo que a gente começou a negar o ano passado, o mês passado, a semana passada e o ontem. Nós vivemos tempos que eles são hipermodernos. Nós somos tão sedentos de modernidade que a gente não está mais discutindo superar a geração anterior, não. A gente quer superar a gente mesmo ontem, a gente mesmo semana passada. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, com 2 casos concretos. A rede social hipermoderna por excelência é o Instagram. O Instagram ele é uma rede hipermoderna por excelência, por excelência. Basta você ver o seguinte. Vocês já prestaram atenção. Nenhum assunto dura mais do que uma semana de polêmica no Instagram. Se vocês nunca prestaram atenção nisso, comecem segunda-feira. Segunda-feira, dia 25, aqui pra gente. Comecem, anotem assim. O assunto da semana é esse. E passem uns 2 meses toda semana anotando, para você ver como o assunto é diferente. Toda semana o assunto é diferente. A necessidade de demandar uma mudança é gigantesca. Então, antigamente, né, isso faz alguns anos, eu discutia nas redes sociais. Dava minha opinião, elaborava uma opinião, não sei o quê. Hoje em dia eu não discuto mais. Por quê? Eu não vou gastar minha energia intelectual e meu esforço discutindo um assunto que semana que vem ninguém quer mais saber dele, vai ser outro. Não. Não tenho muita coisa para fazer para perder meu tempo com isso. E olha que esse assunto mudar de semana em semana é a velocidade lenta, é o ciclo lento do Instagram. Porque o ciclo rápido dele é de 24 horas. Você posta uma coisa no feed. Durante quanto tempo ela circula? 24 horas. Quanto tempo seus stories ficam no ar? 24 horas. O Instagram, ele é uma rede tão hipermoderna, que para vocês terem uma ideia, eu não sei se já pensaram sobre essa perspectiva crítica. Mas é um negócio tão absurdo que se você quiser postar uma foto que não foi tirada nas últimas 24 horas, você tem que esperar chegar quinta-feira e postar com hashtag TBT. Vocês já pararam para pensar no absurdo disso? O hashtag TBT, ele é um pedido de licença à rede. Você não tem autorização, a ética do Instagram, ele não comporta que você fale sobre sua vida numa janela maior do que 24 horas. Nada que passou 24 horas interessa para ninguém. Nem stories, nem feed, nem nada. Mas, uma vez por semana, nós vamos abrir uma janela de exceção e aí, tá, vai, posta uma coisa mais antiga. É isso. Olha que negócio maluco, entendeu? Só que, assim, quando você está imerso nisso como nós estamos, você nem sente a coisa acontecendo. Para você, aquilo ali é um ritmo natural, né? Mas qual é o problema? Na hora que você pega seu celularzinho e fecha, o mundo está funcionando em outro ritmo. O mundo ao teu redor funciona num ritmo totalmente diferente. O ritmo do Instagram, ele não tem nada a ver com o ritmo da vida real. A vida real, ela passa em câmera lenta, entendeu? E isso tem uma série de consequências gigantescas. Mas eu vou pontuar só uma que eu acho que muita gente vai se identificar. Já aconteceu com vocês, de você estar aqui jantando com alguém, a pessoa vai no banheiro, a primeira coisa que tu faz é pegar o celular. Tu para no sinal de trânsito, a primeira coisa que tu faz é pegar o celular. Qualquer coisa que aconteça. Isso é o que se chama de microtédio. O que é o microtédio? Antigamente a pessoa ficava entediada quando passava 30 dias de férias. Hoje em dia tu fica entediado se tu ficar 10 segundos sem ser bombardeado por uma informação.
Tu puxa o celular, que é uma muleta de bomba de informação para ti. Imagem, som e tal. Olha que negócio doido. Aí eu tenho um descompasso entre o que eu vivo nas redes sociais e o ritmo que o mundo gira, o ciclo do mundo real. Certo? Mas vamos avançar, que tem muita coisa para acontecer aqui, né? Qual é a consequência concreta desse descompasso? Marco, qual é a consequência concreta do descompasso entre o ritmo que eu vejo no Instagram, que eu vejo no Facebook, que eu vejo no podcast e o mundo real? O efeito concreto da hipermodernidade é uma coisa que o Bauman, né, que é um filósofo que faleceu há alguns anos, ele chama de modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? O Bauman trabalha com o conceito de solidez, coisas sólidas e coisas líquidas. Qual é a diferença entre uma coisa sólida e uma coisa líquida? De uma maneira muito simples. A coisa sólida ela tem um formato definido, né? Você pode até mudar, mas dá trabalho e às vezes você não consegue, você quebra se quiser mudar. A coisa líquida não, ela vai totalmente maleável, se adaptando, né, para tudo, estica e encolhe, você tem maleabilidade para um monte de coisa. A gente vive numa modernidade que ela não tem solidez. Todos os conceitos que os seres humanos foram criando ao longo do tempo, eles foram desfeitos, foram liquefeitos nos últimos 30, 40 anos. Não precisa você inventar demais não, tá? Basta você imaginar aí, ó. Imagina como era a vida das pessoas ali no finalzinho da Idade Média. Brasil, quando ele foi colonizado, 1500. Como é que era a vida do casal, ou a relação entre os amigos, ou pai e filhos? Ela não tinha praticamente nenhuma diferença. A estrutura familiar de pais e filhos, homem e mulher, praticamente nenhuma diferença da que tinha para os nossos avós há 50 anos. Nenhuma, é a mesma vida. Em 50 anos, a gente virou isso de cabeça para baixo. Beleza, mas a gente vai colocar o que no lugar? A gente não sabe. Entendeu? Então, hoje você, por exemplo, é mãe, é pai, e fala assim, eu quero ser amigo do meu filho. Eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Tá bom? Pode dar certo. Mas como você vai saber isso? Você não sabe. Por quê? Isso nunca foi testado na história da humanidade. Pais sempre foram autoridades na vida dos filhos. Nunca foram amigos. Amigo é outra categoria. Então você vai testar uma coisa que nunca foi testada na história da humanidade. Pode dar certo, pode dar errado. A gente não sabe como fazer. Entendeu? O que não quer dizer que não seja melhor, mas quer dizer que não tem solidez. Não foi uma coisa fixa, fundamentada, concreta. Mas o Bauman leva isso para um lado, que é o lado que me interessa na prática. E eu quero que vocês tenham muita atenção nisso que eu vou falar aqui, vocês que estão vendo ao vivo, o pessoal que está vendo em casa depois, que essa diferença que o Bauman faz é uma das diferenças mais importantes para vocês entenderem hoje e que tem um impacto gigantesco na sua vida, que é o seguinte. Quando você vive numa lógica de modernidade líquida, de hipermodernidade, de imediatismo, você troca a lógica de construir pela lógica de consumir. Vou repetir isso aqui que é muito importante. Você troca a lógica de construir pela lógica de consumir. E isso tem um impacto gigantesco na sua vida. Porque qualquer coisa pode ser consumida. Tá? Se você sair de casa hoje, seja que dia você estiver me assistindo, conhecer alguém, ficar com aquela pessoa, isso é uma relação. Você tem dois caminhos. Eu posso consumir aquela relação que existe, ou eu posso construir uma coisa totalmente nova. Eu posso construir uma coisa totalmente nova. Quando você ganha o seu salário, você pode consumir o que você ganha, ou você pode construir alguma coisa com aquilo. Quando você está no seu emprego, você pode consumir o que a tua profissão tem para te oferecer, ou você pode construir uma carreira profissional de sucesso. Qual é
a diferença fundamental, que é óbvia, mas a gente raramente para pensar nisso. Está aqui em dourado para vocês. Tudo que você constrói, aumenta. Tudo que você consome, diminui. Quando você constrói uma casa, ela termina maior do que era ela. Quando você consome o seu prato de comida, ele termina menor do que tinha antes. Então, toda vez que você adota uma abordagem consumista, você vai acabar com aquilo com o tempo. Toda vez que você adota uma lógica de construir, aquela coisa ela vai ficando mais qualificada, mais sólida, mais firme e melhor e de melhor qualidade. Só que nós nos acostumamos a pegar a perspectiva consumista que eu tenho com a roupa, com um prato de comida e com um carro, né? E usar nos nossos relacionamentos, na nossa espiritualidade, no nosso desenvolvimento pessoal e usar no nosso dinheiro. E isso leva a uma vida precária. Por quê? Porque você sempre vai ter uma vida de escassez. Você vai ter escassez de disciplina, escassez de desenvolvimento pessoal, escassez intelectual, escassez no seu relacionamento, você vai ter escassez de dinheiro e você vai ter escassez espiritual. Porque tudo que cai na sua mão, você consome. Em vez de usar aquilo como matéria-prima para construir alguma coisa mais. Só que só é possível você pensar em construir, em vez de pensar em consumir, quando você está disposto a diferir gratificações, que nem aquelas criançazinhas que esperaram pelo marshmallow. Quando você está treinando para ter pensamento de longo prazo. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Comece a observar na vida de vocês. As coisas. E, veja, isso não quer dizer que você não pode consumir nada, não, tá? Comida vai ser consumida. Estou dizendo para você plantar seu próprio alimento, não. Nem fazer suas roupas, nem ficar consertando seu carro, não. Consuma os bens de consumo. Mas relações humanas, aquelas dimensões que a gente discute, que elas são relevantes para a sua vida plena, ali você tem que ter uma perspectiva construtiva. E virar essa chave é você pegar uma curva que ela está caindo e fazer essa curva começar a subir. Se você quer chegar, tá aqui, quer chegar bem aqui, consumir só vai te levar para baixo. Você é obrigado a construir para conseguir subir e chegar onde você quer. Então você tem que virar essa chave. Você tem que começar a se observar sobre isso aí. Tá bom. Madem, entendi, né? Entendi que eu sou um caçador-coletor perdido na selva de pedra, que eu tenho uma tendência, né, de superfaturar o presente e ser imediatista, que o povo me jogou aí no meio de uma hipermodernidade, eu estou inserido aqui na hipermodernidade, e que eu preciso me policiar para ter uma perspectiva de construir em vez de ser de consumir. Vou começar a fazer isso amanhã, então é fácil agora que eu sei, né? Não, não é tão fácil. Por que não é fácil? Né? Eu já comentei sobre isso aqui na live lá de disciplina, vou comentar de novo. Vou falar sobre o efeito visível das coisas invisíveis. E eu trouxe uma frase aqui de um cara, não sei se já ouviram falar dele, que chama Peter Drucker. Peter Drucker, ele é talvez o maior nome da gestão / administração do século XX. Tem vários livros, foi CEO de multinacionais, um cara fantástico em termos de gestão. E ele fala o seguinte, ó, planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro decorrente de decisões presentes. Eu vou até ler isso aqui para que vocês consigam compreender o que ele está dizendo. Ele está falando sobre empresas e eu estou falando sobre a vida de vocês. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro decorrente de decisões presentes. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, por favor. Na hora que eu falo sobre planejar a longo prazo, a primeira coisa que a pessoa fala, então em janeiro eu vou decidir tal coisa. Daqui a 2 anos eu vou decidir isso. Daqui a não sei quando eu vou decidir não sei o quê. Não. Calma. Esse longo prazo
ele vai ser construído com as decisões que você vai tomar hoje. Então, pensamento de longo prazo não é pensamento sobre decisões futuras, é pensamento sobre decisões presentes. O que você pode fazer amanhã para o seu relacionamento ser melhor no longo prazo? O que você pode fazer amanhã para daqui a 10 anos você ter uma situação financeira melhor do que hoje? O que você pode fazer hoje em termos de alimentação para quando você tiver 70, 80 anos, você ser um idoso que tenha saúde? Se você quer ser uma pessoa que tem paz espiritual, o que você pode fazer agora para lá na frente chegar nesse ponto? Planejamento de longo prazo, né, envolve obter resultados futuros, né, mas com decisões presentes. E aí, isso é muito difícil de fazer, entendeu? Porque, como eu falei aqui, né, e tá de novo aqui no coisa, como os efeitos de consumir são imediatos, mas os efeitos de construir só vão aparecer lá na frente, as pessoas têm dificuldade de entender que elas estão abrindo mão de longo prazo quando elas são consumistas. Entendeu? Porque se eu abro mão de consumir, o custo é agora. Se eu abro mão de construir, eu estou abrindo mão de uma aposentadoria, de uma saúde na velhice, de um relacionamento saudável lá na frente. Né? E aí, isso dá um grande problema. Né? Eu converso muito com algumas pessoas próximas, né, com quem eu tenho intimidade para isso, sobre criação de filhos, por exemplo. Né? Ora, isso é uma coisa muito presente para quem tem que criar filhos. Você precisa tomar decisões difíceis agora, pensando naquela pessoa que vai ser o adulto do seu filho. Não é hoje, não. Não é amanhã, não. É quem vai ser o seu filho quando ele tiver 20 anos, 25 anos, 30 anos. Certo? Essas decisões elas vão ser tomadas agora. Se você tomar as decisões erradas agora, quando ele tiver 20 anos, não adianta dizer que ele faça outra coisa, não. Porque ele chegou ali por um caminho que você foi criando, ou pelo menos ajudando a criar aos poucos. Isso acontece para várias coisas na nossa vida. Né? E aí, tem uma coisa que é importante. Apenas quem persiste até romper a arrebentação é que colhe os frutos desse construir. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é muito importante, tá? Não sei se vocês surfam, quem está me assistindo aí. Né? Eu já tentei surfar uma época, fiz algumas aulas, aprendi mais ou menos, mas não pratico nem nada, não. Mas já tive algumas aulas. E o surf, ele tem uma fase que o professor te ensina, que é o seguinte: o mais difícil do surf é você vencer a arrebentação no começo. Você vai nadando com a prancha e o mar fica te empurrando de volta. Né? Até o momento que você passa por aquelas quebras de onda e você não tem mais onda te empurrando. Aquilo ali é vencer a arrebentação. A mesma coisa acontece em qualquer projeto que você vai fazer de longo prazo. Eu estou mandando você tomar decisões corajosas agora, amanhã, e eu já vou te adiantar. Infelizmente, você não vai ver efeito em uma semana, você não vai ver efeito em 2 semanas, você não vai ver efeito em 3 semanas. Você vai precisar continuar remando, e o mar está te empurrando e parece que nada aconteceu. Até que um momento você, pum, rompe a arrebentação. Entendeu? Rompe a arrebentação. Aí você está tranquilo. Aí a coisa aconteceu. De repente a coisa acontece. O longo prazo ele funciona assim. A gente, né, e eu vou falar muito sobre isso daqui a pouco, a gente tem um costume de fazer pensamento linear, que é o do caçador-coletor, que é o típico do ser humano, as coisas sendo lineares. Mas a vida não é linear. Ela acontece de maneira exponencial. Então a gente bota energia, nada, bum, de repente tudo acontece. Entendeu? É assim que funciona. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu sempre comento na mentoria que eu leio sobre tudo que é assunto, né? Vocês veem aqui na live que eu fico falando sobre várias coisas e tal. Eu comecei a ler sobre esses assuntos aí em dezembro de 97. Primeiro ano completo mesmo foi 98. Aí eu lia sobre religião, história, filosofia, gostava de geografia, psicologia comportamental,
história, física moderna, tem um monte de livro de física moderna, mitologia, livro de ficção, eu li sobre tudo. Bum, entendeu? Economia é um assunto que me interessa muito. Aí, cara, passa um ano e eu sou aquele cara que não sabe nada de nada. No segundo ano, não sei nada de nada. Terceiro ano, não sei nada de nada. Por quê? Porque um amigo meu tá lendo só sobre biografia, só sobre música. Aí ele conversa comigo, eu li só 1 ou 2 livros de música, não sei nada. Aí outro amigo meu lê só história. Aí aquele cara, ele sabe muito de história. E agora que eu li 3, 4 livros, não tô sabendo nada ainda. Aí vai, não sei nada, sei nada, sei nada, sei nada, sei nada, sei nada. Aí um dia, bum, chega num ponto em que a quantidade que acumulou faz diferença em tudo ao mesmo tempo. Aí, peraí, que agora você vai estudar, falar comigo de um monte de assunto, e eu não vou saber tanto quanto o cara que estuda só aquilo ali, mas eu aprendi um monte de coisa de um monte de assunto. Mas eu tive que romper a arrebentação. No começo, parecia que eu estava andando e o mar me jogando de volta. Até um dia que cruzou aquele limite, entendeu? A mesma coisa acontece com todas as áreas da vida da gente que dependem de longo prazo. Você vai sentir que nada está acontecendo até uma hora que a coisa vai e acontece. E aí eu quero voltar aqui, né, naquela história que eu já comentei com vocês, esse slide aqui vai ser bem rápido, que é falar de um cara chamado Ilia Prigogine, né, que ele é ele é da química, na verdade, né, e ganhou o prêmio Nobel em 1977, né, quase 50 anos atrás. E o Prigogine, ele ganhou o prêmio Nobel exatamente mostrando o que eu falei aqui para vocês e que eu falei com base na filosofia, e tem um prêmio Nobel aí escorando isso aí que eu estou falando na ciência, viu? Para não dizer que não é ciência, é um negócio que é só opinião. O Prigogine ganhou o prêmio Nobel dizendo o seguinte, gente, tempo existe o tempo máximo e existe o tempo mínimo. O tempo ele funciona como uma janela de tempestividade. A gente é muito acostumado a dizer que as coisas foram fora do tempo ou que elas foram intempestivas quando elas demoram demais, não é isso? Mas o Prigogine ganhou o prêmio Nobel mostrando que também existe tempestividade se você não tiver tempo suficiente. Também existe o tempo mínimo. Então você pode ter intempestividade pela demora, porque demorou demais, mas você pode ter intempestividade pela pressa, porque demorou de menos. Imagina que você plantou um pé de maçã em casa, uma macieira, né? E aí tem lá aquele momento em que você não tem nem o que fazer, porque não deu nenhuma maçã ainda, né? Então você tem que esperar. E aí as maçãs começam a aparecer. Tem um momento que a maçã ainda não está pronta para ser comida, embora ela exista como fruta. Se você comer naquele momento, você comeu ela mais rápido, mas você errou no tempo pela pressa. Da mesma maneira, se você ficar olhando para a maçã toda vermelhinha, admirando, é maravilhosa, estou com pena de comer, tem uma hora que ela vai cair e apodrecer, né? Assim que vai funcionar? Ou seja, você perdeu o tempo pela demora. Então, acertar o timing não é a mesma coisa de ir o mais rápido possível. Acertar o timing é acertar a janela de tempestividade. É você não deixar demorar demais e errar pela demora, mas também não acelerar demais e errar pela pressa. E a gente, quando é imediatista, muitas vezes deixa de viver um relacionamento espetacular porque quer consumir o relacionamento no ponto que ele está, não quer mais colocar energia de construção dentro. A gente deixa de ter uma liberdade financeira fantástica porque a gente não quer mais juntar dinheiro, a gente quer consumir o que a gente tem. A gente deixa de ter uma saúde, uma estética bem bacana, porque a gente quer ser consumista em vez de investir naquilo ali. Nossa cultura, nosso sucesso profissional, tudo vai passar por essa mesma lógica.